vacina da AstraZeneca apresenta 79% de eficácia em casos sintomáticos da Covid. Miami Beach declara estado de emergência e decreta toque de recolher. O objetivo da medida é conter a violência entre turistas registradas no último dia, de acordo com o prefeito Dan Chadwick. Dezenas de pessoas foram presas. Reunião do governador e prefeitos sobre restrições do Rio termina sem definição. Uma das propostas é uma discussão decretar um feriado prolongado de 10 dias. Gilmar Mendes arquiva inquérito sobre a Exxon por supostas corrupções do forno. 22 de março, segunda-feira, estreia do Jornal News, novo jornal, está começando agora. Nós começamos esta primeira edição do Jornal Virtual, que é a nossa estreia, né? Falando sobre a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, que mostrou 79% de eficácia contra casos sintomáticos do coronavírus e 100% de eficácia contra formas graves de doença e hospitalizações de pacientes. O percentual de eficácia foi revelado pela empresa nesta segunda-feira, após o recebimento dos resultados de um novo ensaio clínico realizado nos Estados Unidos. As descobertas feitas no novo ensaio clínico da fase 3, que inclui mais de 32 mil participantes, podem aumentar a confiança da vacina, que foi originalmente desenvolvida pela Universidade de Oxford. De acordo com a empresa, o ensaio mostrou que a vacina foi bem tolerada e não identificou nenhum problema. Segundo a AstraZeneca, um comitê independente não encontrou risco aumentado de trombose ou eventos caracterizados por trombose entre os 21.583 participantes que receberam pelo menos uma dose da vacina. Os novos dados foram obtidos em um ensaio clínico da fase 3 realizado nos Estados Unidos, Chile e Peru. A AstraZeneca disse que está planejando o envio das descobertas a um jornal científico para que seja feita a revisão por pares. Por sua vez, a Oxford diz que as descobertas se somam às datas de testes anteriores do Reino Unido, Brasil e África do Sul, bem como aos dados de impacto real do imunizante do Reino Unido. De acordo com uma nova nota à imprensa emitida pela universidade. Como parte do ensaio, mais de 32 mil voluntários recrutados em todas as idades receberam 2 doses da vacina ou uma de placebo em um intervalo de 4 semanas. A vacina Oxford AstraZeneca se tornou objetivo de controvérsias no início do mês, quando vários países europeus, incluindo Noruega, França e Dinamarca, decidiram suspender temporariamente seu uso devido a relatos de coagulação sanguínea em pacientes após uma inoculação. Uma investigação emergencial realizada pela Agência Europeia de Medicamentos chegou à conclusão, na última quinta-feira, de que a vacina é segura e eficaz na prevenção do coronavírus e, abre aspas, não está associada a um aumento no risco geral de eventos tromboembólicos ou coágulos sanguíneos, fecha aspas. A co-criadora da vacinação e professora de vacinologia da Universidade de Oxford, Sarah Gilbert, saudou os dados por fornecerem uma confirmação adicional de segurança e eficácia da vacina. O investigador principal da vacina e professor da infecção pediátrica de imunidade da Universidade de Oxford, Andrew Porter, disse que os dados da AstraZeneca eram considerantes com que os resultados dos testes conduzidos por Oxford, acrescentando que esperava um forte impacto contra a Covid-19 em todas as idades, para que pessoas de todas as origens que fizessem uso generalizado da vacina. Os dados serão enviados ao regulamento norte-americano, a Food and Drug Administration, FDA, como parte de um pedido de autorização emergencial de uso da vacina no país
informou a AstraZeneca. Voltamos ao estúdio. Dan Chabot, prefeito de Miami Beach, na Flórida, decretou estado de emergência e estabeleceu um toque de recolher no sábado em um esforço para controlar hordas de turistas que invadiram a cidade e se tornaram indisciplinados nos últimos dias. Muitos estão vindo, na verdade, sem a intenção de seguir, e o resultado tem sido um nível de caos e desordem que é mais do que podemos suportar, disse o prefeito de Miami Beach à CNN. A polícia de Miami Beach, desde o início de domingo, que prendeu pelo menos uma dúzia de pessoas após o início do toque de recolher. Abre aspas. Os policiais começaram a dispersar a multidão às 8 da noite e, finalmente, alcançaram um nível satisfatório de conformidade. Fecha aspas, disse o porta-voz da polícia, Ernesto Rodrigues. Isso daí, Arthur, porque o toque de recolher a partir das 8 horas da noite, o fechamento de estradas no distrito de entretenimento da cidade vigorarão pelas próximas 72 horas, disse Gilbert no sábado. As calçadas do continente para Miami Beach serão fechadas para quem não for morador da região a partir das 21 horas pelas próximas noites, também palavras do prefeito. Abre aspas. À noite parece um show de rock, pessoas de ponta a ponta por muitos quarteirões, continuou o prefeito. Na sexta-feira à noite, alguém atirou no ar e houve um tumulto. Palavras do prefeito. Aconteceram outras coisas que são igualmente desafiadoras. Parece uma fogueira. Parece que qualquer fósforo poderia detoná-la, continuou o prefeito. A situação piorou a cada dia, alegou Chabot, e a pandemia torna as coisas ainda mais desafiadoras. O Cleveland South Beach, um dos hotéis mais icônicos de Miami Beach, anunciou na sexta que interromperá temporariamente suas vendas de alimentos e bebidas devido à preocupação com a segurança de seus funcionários e clientes. Voltamos ao estúdio. O hotel Cleveland South Beach declarou o seguinte, abre aspas, recentemente tem crescido nossa preocupação com a segurança de nossos funcionários e clientes e com a capacidade da cidade de manter um ambiente seguro na área ao redor. Portanto, tomamos a difícil decisão de fechar temporariamente as operações de alimentos e bebidas até pelo menos 24 de março, fecha aspas, afirmou a administração do hotel. A polícia de Miami Beach aumentou o quadro de funcionários em 3 de fevereiro para cobrir o fim de semana do Super Bowl, o fim de semana do Dia do Presidente. Então passou direto para o pessoal das férias de primavera. Palavras de Ernesto Rodrigues, porta-voz da MBPD, Departamento de Polícia de Miami Beach. Na semana passada, desde 3 de fevereiro, os policiais fizeram mais de 900 prisões na cidade. Mais de 300 delas por crimes dolosos, ou seja, quando tem alguma intenção. Abre aspas. Pelo menos 50% dos presos residem na Flórida. Fecha aspas. Rodrigues disse à CNN no sábado que pelo menos 2 dúzias de prisões foram feitas na quinta-feira e na sexta-feira, que foram pelo menos 1 dúzia de prisões. A polícia de Miami-Dade tem ajudado a polícia de Miami Beach desde terça-feira por causa da multidão, disse Rodrigues, o porta-voz da polícia. Policiais da patrulha rodoviária da Flórida também ajudaram no controle de tráfego nas calçadas e pontes que conectam a ilha ao continente, disse o porta-voz em Tewitt na sexta-feira. Outras agências que auxiliaram nos esforços de segurança incluem o Departamento de Polícia de Coral Gables e o Departamento de Correções de Miami-Dade, de acordo com Rodrigues. Abre aspas. Se você está vindo aqui porque está reprimido e quer se soltar, acha que vale tudo, por favor, não venha. Fecha aspas, disse o prefeito de Miami Beach à CNN.
O prefeito continuou: temos policiais extras em todos os lugares. Vamos prender pessoas e temos feito isso. Vamos manter a ordem. Se você está vindo aqui para enlouquecer, vá para outro lugar. Não queremos você. Continuou o prefeito de Miami Beach. O Cleveland disse que a administração vai reavaliar a situação nos próximos dias e decidir se reabrirá ou permanecerá temporariamente fechada. Os funcionários receberão seu salário integral enquanto as áreas de jantar e bar estiverem fechadas, disse o hotel. A reunião entre o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e os prefeitos da capital, Eduardo Paes e de Niterói, Axel Grael, terminou sem definição sobre as novas medidas restritivas que devem ser adotadas no estado. Segundo fontes de ambas as administrações consultadas pela CNN, a principal proposta é a criação de um feriado prolongado entre a sexta-feira e o domingo de Páscoa, dia 26 e dia 4. A CNN apurou que um dos principais pontos de divergência foi o fechamento de setores não essenciais da economia fluminense. O governador e os prefeitos se reuniram no Palácio Laranjeiras, na zona sul da cidade, por cerca de 1 hora. Fontes que participaram do encontro relataram que o clima foi tenso. A reunião acabou por volta das 11h10 da manhã e depois Paes e Grael foram para o gabinete do prefeito do Rio, na Cidade Nova, onde discutiram com o secretariado quais atividades poderão ser fechadas e por quanto tempo. Já Castro seguiu no Palácio Laranjeiras, reunido com técnicos da Secretaria Estadual de Saúde até ao 12h30. Foi o terceiro dia de reuniões no Palácio Laranjeiras para tentar chegar a um consenso sobre as medidas de restrição mais duras para a região metropolitana do Rio. Na sexta-feira, Cláudio Castro já havia se reunido com os dois prefeitos e não houve anúncio. No sábado, foi a vez de o governador se reunir com representantes de setores produtivos. Estava em discussão a proposta de antecipar feriados de abril e criar um feriadão de 26 de março a 4 de abril. Segundo fontes, Castro negou a possibilidade de um lockdown. Novas medidas, no entanto, ainda não foram anunciadas. A proposta do governo estadual, segundo apurou Fernando Molica, analista da CNN, é anunciar restrições brandas sem a paralisação das atividades. Haveria uma escala no horário de expediente, com o funcionamento do comércio entre 8 da manhã e 5 da tarde, enquanto o setor de serviços funcionaria entre 1 e 8 da noite. Já o horário de fechamento dos bares e restaurantes deve variar entre 8 e 9 horas da noite, assim como a capacidade de público dos shoppings entre 30% e 50%. Já o fechamento ou não das praias e feiras ficaria a cargo de cada município, enquanto o governo costurou um acordo com os setores produtivos que mantêm o funcionamento dos estabelecimentos mesmo em um feriado. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, tem declarado que deve anunciar regras mais rígidas e estuda, inclusive, o fechamento de setores não essenciais. Segundo a CNN apurou, Eduardo Paes ouviu as propostas do governador, mas só deve bater o martelo sobre as restrições para a capital fluminense após consulta ao Comitê Científico nesta segunda. O Comitê Científico viu sugestões com cautela. A maior parte dos integrantes do Comitê Científico, compostos por médicos e pesquisadores, tem defendido o endurecimento das medidas de enfrentamento à Covid-19 diante da alta na procura por hospitais. Neste domingo, a cidade chegou ao 6º dia consecutivo de recordes e pessoas com coronavírus internados em UTI. Segundo dados da prefeitura divulgados às 11h48 da manhã de segunda, são 647 pacientes.
A CNN entrou em contato com 2 membros do comitê científico para saber o que eles pensam sobre as medidas discutidas entre o governador, prefeitos e setor econômico do estado. Sobre o superferiadão, um deles avalia que a decisão necessita de dados para embasamento. Abre aspas. Se isso frear a circulação de pessoas e elas ficarem em casa, a medida é válida. Fora isso, pode não fazer muito sentido. Essas reuniões foram realizadas num sábado e num domingo. Que base foi apresentada para ser cogitado? Somente o ponto de vista econômico foi avaliado? E o da saúde? Foi analisado? Fecha aspas, indagou. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou nesta segunda-feira um inquérito em que o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, era investigado por suposta prática de corrupção e lavagem de dinheiro em contratos de Furnas, estatal de setor elétrico. O ministro se baseou em um pedido da Procuradoria-Geral da República. Em 2018, um relatório da Polícia Federal concluiu pela falta de provas da participação do então senador em um suposto esquema de corrupção na estatal do setor elétrico. No despacho, o ministro afirmou que o caso pode ser reaberto se surgirem novos elementos. Abre aspas. Ante o exposto, acolho o requerimento formulado pela PGR e determina o arquivamento do presente investigação. Ressalva a reabertura em caso de surgimento de novos elementos da prova, fecha aspas, disse Gilmar Mendes. O inquérito foi instaurado originalmente para apurar delações do goleiro Alberto Youssef em acordos de delação. Ele disse ter ouvido o ex-deputado federal José Janine, do PP do Paraná, morto em 2010, que Aécio era beneficiário de um esquema de desvio de dinheiro em Furnas. Voltamos ao estúdio. O Jornal Virtual termina aqui. Uma boa noite, bom dia e até amanhã. Sobre as notícias nas nossas páginas, nas redes sociais e no próximo Jornal Virtual. Tchau.